Agora 10 horas e 41 minutos. Agora há pouco a gente fez a participação de alguns ouvintes e a Elisângela falou, né, com relação ao retorno da escola municipal, pública municipal. Eu falei que a gente até traria, né, os detalhes, então tá aqui. Fui buscar no dia 26, na próxima segunda-feira, retornam as escolas municipais de ensino fundamental, o EJA, que é ensino jovens e adultos, a FUMEC e o CEPROCAMP. Já no dia 3 de maio, aí a previsão é do retorno das pré-escolas municipais. Lembrando que em todos esses casos, né, tanto no âmbito municipal quanto estadual e ainda na rede particular, a capacidade máxima é de 35% nas salas de aula durante as fases vermelha e também laranja. Lembrando ainda que a presença dos alunos é facultativa e não vai ser cobrada. Essas as informações, portanto, do âmbito municipal das escolas aqui da cidade. Falando a respeito da rede estadual de ensino, com esse retorno também um pouco aquém do que é esperado, e também tivemos o retorno das escolas particulares nesta última segunda-feira. Quero agradecer a participação da enfermeira do Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Cristiane Sartori. Muito bom dia, sou André Berenguel, juntamente com Flávio Paradella aqui no CBN Campinas, e obrigado em atender a CBN. Bom dia, Flávio. Bom dia, André. Eu que agradeço a oportunidade e o convite para a gente conversar um pouco sobre essa volta às aulas e os protocolos sanitários para levar segurança aí para as famílias e para os alunos nas escolas. Uhum. Cristiane, a gente tem falado já bastante com relação a esse assunto, né? De um lado, o retorno das escolas, então temos a parte das escolas em si, temos a parte dos pais, e também temos tudo isso nesse meio, o número de casos e vacinas. Temos todos esses ingredientes para tentar fazer um bolo que seja agradável a todos, né? No que tange às regras e protocolos, né? Elas são de extrema importância, todos nós sabemos disso, mas com relação a possíveis contaminações, o ambiente, ele efetivamente se torna seguro para o retorno e a confiança dos pais? Olha, André, nós já estamos aí há mais de um ano de pandemia e a gente conhece bem a forma de transmissão da doença. Isso aqui nos coloca num lugar diferente do ano passado. E a gente, sabendo a forma de transmissão, a gente age exatamente nas premissas básicas que vão fazer a prevenção da transmissão. E é o que nós temos hoje nas escolas. A escola, ela é sim um local seguro. Nós temos protocolos muito bem definidos, né, nesses ambientes, e como você mesmo disse, é sempre uma difícil decisão, né? Tem a situação epidemiológica e nesse momento, né, ela está sim favorável e nos permite, né, esse retorno às atividades presenciais, tanto na escola como em outros setores, mas a decisão mesmo, ela é sempre compartilhada, né, entre familiares e alunos, para essa definição, mas a escola é sim um local seguro. Enfermeira Cristiane, aqui é o Flávio Paradella, muito bom dia. Eu gostaria de saber alguns detalhes sobre esses protocolos. A gente vê a aferição de temperatura e a gente consegue perceber essa aferição de temperatura desde o ano passado de forma errada em vários estabelecimentos, né? Tirando no pulso quando se fala que o melhor seria exatamente na testa, né? Na cabeça da pessoa. E a sequência, né? De colocar o pé em um tapete sanitizante, mas o importante é esse distanciamento entre as crianças, o que é uma situação muito difícil, né, de conseguir, né, dimensionar e educar uma criança que ainda não tem tanto, obviamente depois de um ano, ela já sabe muito bem em alguns pontos, mas outras, dependendo da idade, tem sim uma certa dificuldade. E esse é o ponto, o distanciamento, a higienização e também o uso de máscaras e a troca de máscaras
dentro desse estabelecimento. Como conseguir colocar isso, essa conscientização dentro e também fiscalizar tantas escolas aqui estaduais, privadas e também as municipais a partir da semana que vem? Bom dia, Flávio, obrigada. É isso mesmo, você disse exatamente as 3 premissas básicas que a gente tem para a prevenção da Covid, que são distanciamento, a higienização e o uso adequado, né, de máscara, com trocas frequentes. Para a gente pensar na sequência, né, que a gente tem que ter para pensar na escola como um local seguro, esses cuidados eles já começam em casa, né? Antes de enviar a criança, né, o aluno, né, criança, adolescente para a escola, a família tem que checar, né, esse aluno, ele está com algum sintoma? Teve alguma coisa diferente, né, do dia anterior para hoje? Se ele tem quaisquer sintomas, os mais simples, viu, Flávio? Uma dor de cabeça, o nariz escorrendo, mal-estar. A gente às vezes relaciona, tomou um vento aqui, usou o ar-condicionado ali. A gente não pode, nesse momento de pandemia, minimizar os sintomas. Então, na presença de qualquer um deles, não orientamos o envio da criança para a escola, para a aula presencial, ela continua na atividade remota. Quando a gente chega lá na escola, você mesmo bem disse, nós temos o primeiro momento, que é o momento da triagem, que a gente fala, uma triagem ativa, que alguém ali na escola faz a aferição da temperatura corporal, para a gente saber minimamente, né, algumas situações que esse aluno está. A aferição de temperatura, ela deve ser feita sempre na testa, né? As orientações que vêm nesses aparelhos, inclusive, eles indicam isso. Quando eu afiro no pulso, em qualquer outro lugar do corpo, eu posso não ter uma temperatura correta, porque o corpo ele tem bastante variação de temperatura, né? Sobretudo as extremidades, a gente lava as mãos, ou a gente está, às vezes, ali no carro em contato com alguma coisa mais quente, então o local correto é sempre a testa. Não temos alteração de glândula pineal, não vai alterar a atividade cerebral de ninguém, sono, vigília, nada disso, tá? É importante também que as pessoas saibam. Um detalhe, a aferição da temperatura isolada, ela não faz muito sentido, né? O importante é que tenha a aferição da temperatura e também o questionamento ali da pessoa, né? Se ela tem algum sintoma, se ela teve contato com alguém, algum caso suspeito ou positivo, sabidamente. Então, essa temperatura, ela é uma triagem. Pode ser que tenha pessoas que não façam febre. E outras pessoas, quando a gente tem febre, a maior parte, a gente fica mais amuadinho, né? Sobretudo criança, adolescente, já fica mais quietinho. Então, não vai ser aquela criança que está ativa ali, doida, né? Para ir para a escola e encontrar os amiguinhos. E depois dessa entrada da escola, higieniza as mãos com álcool gel. Algumas escolas têm higienização também das mochilas. O tapete sanitizante, ele também é uma disponibilidade, mas ele também não é obrigatório. E a gente vê hoje que a transmissão, ela está mais ligada mesmo à questão da gotícula, né? Então, essa transmissão mais aérea, em contato com as secreções e menos com os pés. Então, mais ligada a mãos do que os calçados dos alunos. Mas é importante que se tenha ali na escola, faça da forma adequada, né? E depois, quando entra na escola, seguir os protocolos. Nós, enquanto departamento de vigilância, você disse até a quantidade grande de escolas, nós temos mesmo muitas escolas públicas, privadas, públicas municipais e estaduais no município. E nós temos feito inspeção em grande parte delas. E nós temos observado, na maioria, bastante envolvimento e protocolos colocados em prática nessas escolas. Às vezes tem algumas dúvidas que a pessoa, por não ser da área da saúde, às vezes não tem uma assessoria de alguém técnico, né, na escola. Então, a gente faz alguma lapidação, assim, desses protocolos. Mas, em geral, são essas premissas de distanciamento, ter a quantidade adequada de alunos que esteja disponível em cada fase, né? Isso é importante tanto para os familiares, que as famílias não aceitem as escolas colocarem maior quantidade de alunos do que aquilo que está previsto, porque isso tudo é um cuidado que a gente tem para evitar a transmissão nesse ambiente escolar.
E nesse período desse ano, Flávio, nós não percebemos transmissão em massa em grande quantidade nas escolas. Nós monitoramos 68 escolas esse ano e dessas nós tivemos surto confirmado em 7. E na maior parte deles iniciou, né, os casos aconteceram entre trabalhadores e não entre alunos. Cristiane, com relação ainda a esses protocolos, né, de distanciamento nas escolas, principalmente agora também em escolas infantis, na hora do lanche, né, na hora do intervalo, uma merenda da própria rede municipal que vai voltar às atividades ou nas próprias particulares também, quais são essas orientações ou mesmo até protocolos que devem ser seguidos? Por exemplo, eu tenho filhas no ensino, uma filha no ensino infantil. Então a orientação é que a gente leve ou coloque na mochila comidas ou bebidas totalmente descartáveis, que você não traga de volta uma vasilha, algo nesse sentido, um garfo, uma faca, tudo deve ser descartado. Essa é realmente uma orientação, até para esse momento, que é o momento em que as crianças, no brincar, elas vão ter que ser mantido aí um distanciamento, mas na hora da refeição, elas também devem ser mantidas em um certo distanciamento, principalmente nesse momento que elas vão retirar as máscaras. Como que é esse protocolo? Esse momento é o momento que a gente fala que é um dos mais importantes. O momento da refeição é um momento em que a gente tem todos os cuidados. Então, no refeitório, algumas escolas, elas optam por fazer esse período do lanche dentro da própria sala de aula, porque daí você já garante distanciamento, porque as carteiras estarão mesmo com, no mínimo, 1,5 m. Eles higienizam a mesinha ali com álcool a 70, a criança faz a refeição, depois higieniza novamente. Quando tem um refeitório, é a mesma definição. Tem que ter distanciamento. Tanto na frente, às vezes as mesinhas são estreitas, então não posso ter uma criança de frente para outra. A gente fala que é sempre na diagonal, né, fazendo um Z e respeitando esse distanciamento de 1,5 m. Em relação aos alimentos, é sim importante que eles sejam menos manipulados possíveis. Que não exija que algum adulto ajude essa criança, né, ou que ela às vezes ajude o coleguinha. O compartilhamento desses alimentos também a gente pede para que as escolas fiquem bem atentas, né, nesse momento, para que não haja essa troca de lanches e principalmente ficar de olho nas crianças para eles não levantarem. E aí tirar a máscara somente durante o período em que estiver comendo. Como às vezes o período fica um pouquinho maior, então tiram as máscaras, né, façam a alimentação. Esse momento é um momento que a gente orienta a troca da máscara, né, que geralmente dá ali um período de 2h30, né, entre o início da atividade e essa pausa. Já faz a troca da máscara, já coloca lá no saquinho para levar para casa para higienizar, coloca-se a máscara nova, já limpa, e aí ele pode continuar conversando com o amiguinho, né, ali naquele momento, mas que a máscara seja retirada somente no momento da refeição. E o que sobrou de alimento, alguma coisa, já seja jogado fora, né, já faz a limpeza ali do ambiente e que a gente, então, evite essa manipulação entre os alunos. E é importante também que esses espaços, eles tenham sempre pia para as crianças lavarem as mãos, né, com água, sabão líquido e papel toalha. Cristiane Sartori, até para a gente entender um pouquinho sobre o protocolo, caso haja um caso suspeito ou até mesmo uma confirmação. A senhora citou, né, no começo, a gente teve um surto, infelizmente o mais grave foi no Instituto Jaime Krates, né, vários professores e infelizmente a morte até de uma profissional lá da Escola Particular de Campinas e alguns outros casos, né, naquele começo de ano, casos isolados, e as escolas com um caso isolado já partiram para um ensino à distância, parando, né, o presencial por 14 dias. Qual é o protocolo para caso exista por exemplo, suspeito dentro de uma sala de aula ou um caso confirmado? O que deve acontecer? Deve automaticamente parar o presencial na escola toda? Olha, muito importante essa pergunta. A gente não pode pensar que um caso positivo na escola é um surto na escola. Como todos nós sabemos, a Covid hoje é uma doença de transmissão comunitária. Então, as pessoas se expõem ao vírus
na maior parte das vezes, fora do ambiente escolar. Geralmente encontrou um grupinho de pessoas aqui, alguém da família adoeceu, e daí que tem contato, adoece. Então, esse primeiro caso, ele precisa ser informado para a vigilância, né, em saúde aqui do município. A gente pede para que seja feito em até 24 horas do conhecimento desse caso. E as escolas vão também informar num sistema de monitoramento da educação que chama SEDUC. É um sistema que nós agora, da saúde aqui de Campinas, também teremos acesso. Então, a escola alimenta os dados nesse sistema e já comunica à vigilância regional ali do seu território. Qual é a nossa avaliação? A gente vai avaliar em conjunto com a escola qual é a situação que a gente encontra. Temos um único caso na sala de aula, por exemplo, hipoteticamente um aluno positivo. Quem é esse aluno? Eu tenho mais casos, né, nessa sala de aula de sintomáticos? Não, tenho um único aluno. São crianças de ensino fundamental 1 que utilizam máscara, né, que não tem dificuldade no segmento do protocolo. Eu não vou afastar a sala toda. Eu vou afastar aqueles alunos que a gente considera como contatos próximos. O que é isso? É a pessoa que esteve com um suspeito ou confirmado de Covid por mais de 15 minutos, a uma distância menor de 1 metro sem máscara, que a gente considera uma quebra de barreira. Então, todos os outros alunos ou trabalhadores que tiveram algum contato com esse primeiro caso, quebrando barreira, são esses que a gente orienta a se afastar por 14 dias. Agora, por exemplo, é uma salinha de crianças de educação infantil, que eu não tenho uso adequado de máscara. A gente sabe que a orientação é o uso a partir de 2 anos. Então, se eu tenho um caso entre, por exemplo, uma turminha de berçário, a gente vai sim orientar a suspensão das atividades presenciais para aquela bolha, aquele grupinho de crianças que esteve junto com esse caso positivo. Quero agradecer à enfermeira Cristiane Sartori, que é do Devisa, o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, por todos esses detalhes, esclarecimentos, informações aí valiosas, tanto aos pais quanto àqueles que também trabalham no ambiente escolar. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e um ótimo dia para você. Obrigada a vocês todos, um abraço e um bom dia também. Estamos sempre à disposição. Nós agradecemos. 10 horas e 58 minutos.